Dando continuidade ao depoimento do colaborador Reginaldo da Rocha Campos, considerando que, pelo avançado da hora ontem, na data de ontem, 22 de janeiro de 2018, foi solicitado pelo colaborador para que nós fizéssemos uma interrupção e continuássemos no dia seguinte, que é exatamente hoje, 23 de janeiro de 2018. Na continuidade, nós vamos ainda tratar do núcleo religioso, assim denominado na denúncia, nas pessoas do Samuel e da Edivanice. O Reginaldo já me adiantou que quando terminar este núcleo, que ele falar do Samuel e da Edivanice, da conduta de cada um, ele pediu para interromper, para que ele possa se alimentar. Então, Reginaldo, em relação, só lembrando que o Reginaldo está representado novamente pela doutora Jane, que aparece neste ato, nos interesses do colaborador. Reginaldo, em relação ao Samuel e a Edivanice, o que você pode nos falar das condutas dessas duas pessoas? Eu gostaria que inicialmente você nos contasse, em relação ao Samuel especificamente, que era seu servidor do seu gabinete por muito tempo, qual era a tua relação com o Samuel, como foi a indicação, e se ele chegou a exercer algum cargo na presidência, quando você era presidente da Casa Legislativa, para depois nós adentrarmos exatamente na conduta de cada um. O Samuel, ele, já conheço ele há uns mais de 10 anos, e ele passou a integrar nossa equipe. É uma pessoa bastante empenhada em servir as pessoas, e ele acabou conquistando um espaço conosco, no nosso lado, pela sua desenvoltura, humildade, e então ele ocupou uma assessoria durante muito tempo, e depois, quando eu me tornei presidente da Câmara, ele passou a ser o nosso diretor lá da casa. E a sua esposa, não recordo dela ter assumido nenhuma assessoria, mas durante o período de 2012, 2013 a 2016, ela trabalhou na prefeitura. Por indicação sua? Por indicação nossa. E depois, agora mais recente, esse ano, indicamos também ela para uma... 2018 ou 2017? De 2017, vamos indicando ela para uma assessoria comunitária na prefeitura. Na prefeitura. Então, ela não foi em nenhum momento servidora da Câmara de Vereadores de Santarém? Não recordo se ela foi, acredito que não. O senhor pode declinar o nome da esposa do Samuel Fernandes? Edivanice Fernandes Pedroso. Certo. O senhor conheceu o Samuel onde? Conheci o Samuel na primeira vez na rua mesmo, ele querendo falar comigo, e foi assim, conversando, que ele queria gravar um CD, fazer umas capas de CD, se eu podia ajudá-lo. Por que ele é cantor? Ele tem esse dom, né, de cantor. Cantor evangélico, é isso? Isso. Certo. E aí o senhor que o convidou para trabalhar na Câmara, ou ele que se convidou? Fui eu que. O senhor lembra a primeira vez que ele entrou, o ano? Acredito que tenha sido 2008, por aí, talvez 2007. Certo. O Samuel, houve alguma interrupção do contrato do Samuel com a Câmara? Em algum momento ele deixou de aparecer na folha de pagamento? Acredito que não. Dele não recordo, mas acho que não teve. Certo. O Samuel, na denúncia do que foi investigado, ele aparece como um faz-tudo do Reginaldo Campos, do senhor. De fato, ele era um faz-tudo? Sim, ele era uma pessoa bem prestativa e ele tinha esse dom de servir, tem esse dom de servir as pessoas. Mas esse faz-tudo inclui
tanto os serviços da Câmara quanto os serviços particulares para o senhor? Quando era necessário, ele fazia serviços particulares, sim. Certo. O senhor já declinou em outra oportunidade que ficava com parte do salário de alguns servidores. O senhor já também adiantou que utilizava isso para algumas atividades particulares do senhor, coisas particulares, pagar contas, essas coisas. E também utilizava para campanha, ou até mesmo para conseguir alguma outra coisa ali na Câmara. Mas que era dinheiro indevido, e isso o senhor já reconheceu. Quem era que lhe ajudava nesses gastos? Quem era que era uma espécie de gestor desses gastos seus? Era eu mesmo que fazia isso, mas em algum momento chegou a ser o Samuel também. O Samuel, Para mais recente. certo. O Samuel chegou a fazer coisas particulares para o senhor, pagar contas particulares com esse dinheiro oriundo de salário de servidores? Sim, chegou a meu mando. Ele sabia que o senhor ficava com parte de salário de servidores? Então, acredito que sim. Ele tinha esse conhecimento. Chegou a questionar o senhor de alguma vez? Não. Não? Certo. O senhor lembra o salário do Samuel? Pelo menos mais recente? Variava muito, de 2.000, 2.500. Atualmente, como diretor, era 3.000 uma gratificação. Atualmente, agora era 2.500. Certo. O senhor chegou a ajudar o Samuel na questão dessa profissão dele de ser cantor evangélico, na gravação de CD? O senhor chegou a ajudá-lo? Sim, ajudando a fazer capa de CD, algumas vezes ele me pediu. Mas isso demandava um valor econômico, custo financeiro? Muito pouco. Pequenas, quantia pequena mesmo. E esse dinheiro o senhor tirava de onde? Do seu bolso, mas o dinheiro era seu ou era dinheiro proveniente do que o senhor retirava do salário dos servidores? Era doação minha mesmo, que eu dava para ele. Certo. Ok. Consta aqui dos autos que, a certo momento, foi inserida na folha de pagamento da Câmara de Vereadores uma senhora tida por Valdirene Fernandes. O senhor pode nos explicar e nos dizer quem era essa pessoa? Valdirene Fernandes é irmã dele. Irmã de quem? Do Samuel. Do Samuel. Ela chegou a trabalhar na Câmara, ela exerceu uma função, um emprego, um cargo e comparecia à Câmara regularmente? Não, ela era funcionária mesmo, como a gente pode falar, fantasma. Né? Fantasma, ok. E como foi a ideia de inserir a Valdirene na folha de pagamento? Eu estava precisando ali fazer, organizar um caixa para fazer frente às demandas que existiam, né? Então eu sugeri lá para o Samuel para ele ver um nome de alguém e ele me trouxe o nome da irmã dele. Tá, mas o senhor que sugeriu para que ele indicasse alguém, ou ele disse, olha, eu tenho uma irmã minha para indicar, ela precisa de ajuda? Como foi? Eu não recordo com nitidez quanto a isso, mas ele estava muito próximo, ele estava fazendo umas anotações e eu perguntei a ele se ele tinha alguém de confiança e ele sugeriu então o nome da irmã dele. Certo. E quando foi que ela entrou na folha, o senhor lembra? Início de 2015. E ficou até quando? Até recente agora, 2017. 2017. O senhor lembra quanto era o salário quando ela entrou? Quando ela entrou era de 4.000, depois foi para 5.500. Um salário alto considerando os cargos existentes na Câmara. Sim. Esse inicial de 4.000, que o senhor falou 4.000 e pouco, ela foi colocada como chefe de gabinete? Sim. Nós tínhamos chefe de gabinete como assessoria especial, né? Aí eu coloquei ela nesse cargo. Certo. E por que depois foi elevado para 5.500? Foi uma gratificação, acredito que tenha colocado. Tinha alguma nomenclatura essa gratificação? Não,
tinha. Não existia na Câmara nomenclaturas para as gratificações? Ou eram gratificações de forma genérica? Genérica. Genérica? Certo. O senhor... Tá, voltando aqui um pouco. Depois que ela teve esse aumento, o salário dela permaneceu esse até o fim ou houve uma redução? Acredito que houve uma redução umas 2 vezes, mas depois retornava o valor. Certo. Não sei recordar o mês. Certo. A Valdirene, o recebimento salarial da Valdirene, ele se dava por conta bancária? Sim. O senhor sabe informar quem foi o responsável por abrir esta conta bancária? A Valdirene foi até o banco ou foi uma outra conta que foi utilizada? Como é que se deu esse pagamento? Eu não sei lhe informar a respeito disso, que era o Samuel que tinha trazido. Eu acredito que ela já teria conta, ou ele que teria pego dela, né? Então Assim, quem lidava e tratava com isso era o Samuel. Isso, era ele que tinha esse acesso A às informações dela. A Valdirene, em algum momento, ela foi à Câmara de Vereadores para dar ciência na portaria de nomeação? Não recordo nunca que ela tenha ido assim. O Samuel, em algum momento, chegou a comentar com o senhor que Valdirene possuísse conhecimento dessa contratação? Não. Nunca Eu comentou? achava que ele tinha, né? Conversado com ela, mas nunca... O senhor nunca tratou perguntei. com ele sobre isso para perguntar? O senhor sabe dizer no que Valdirene trabalhava? Ela tinha, em outro momento, eu tinha conseguido um trabalho para ela de auxiliar de limpeza numa escola, né, já faz um tempo. E aí ela tinha saído e depois ela tinha um trabalho de lanchonete, parece. Mas esse trabalho que o senhor informa que ela chegou a prestar em uma escola, efetivamente ela ia trabalhar? Sim. Ia trabalhar. O período em que ela esteve na folha de pagamento da Câmara não é o mesmo período em que ela esteve na escola trabalhando? Não, era um período, no caso da escola, se ela diz. O período Não, que ela esteve na o período escola. da escola é outro, bem É antes. outro, bem dela antes. ter ido pra Câmara. Então o senhor em algum momento já encontrou a senhora Valdirene? Sim, conheço. Ela já esteve na sua presença? Já. Já esteve. No período em que ela esteve na folha de pagamento da Câmara, sem prestar serviço público, o senhor chegou a encontrar com a Valdirene em alguma ocasião? Só em reuniões grandes, assim, eu via ela. Eu não conversava com ela sobre esse assunto. Certo. Me diga uma coisa, o salário que era destinado em tese para a Valdirene ia para quem? O Samuel que fazia a gestão, assim, para fazer os pagamentos que tinha para fazer, né? Mas como foi a combinação sua com ele? Olha, vou colocar a Valdirene Sim. e o dinheiro dela vai ser feito o quê? Para fazer pagamentos diversos. E foi assim que foi conversado. Mas o que Eu seriam achava que ele dava também para ela, né? o Mas que seriam esses pagamentos diversos? contas diversas que tinham para ser feito, como particular mesmo, político, ajuda para pessoas, pagamento diversos. Certo. O Samuel em algum momento lhe disse se ele ficava com parte desse dinheiro? Não. Às vezes ele pedia para fazer alguma coisa e eu autorizava em fazer daquele dinheiro. Então ele se utilizou de alguma forma do dinheiro. Pode, assim, ele me pedia, né? O senhor Algumas vezes. concordava? O senhor concordava? Tipo o quê? Não recordo bem, mas era pequenas coisas mesmo. Essas pequenas coisas corresponderia a quê? Qual o valor aproximado? R$500, essa média aí. Mês. Sim, de vez em quando ele precisava fazer alguma coisa, ele já fazia, só fazia diminuir lá daquele valor que estava prestando conta. E como era o controle que o senhor tinha desse dinheiro? Aí ele apresentava alguma prestação de contas para o senhor, alguma anotação? Sim, ele sentava para ver cada 2 meses, às vezes até mais um pouco, para fazer os pagamentos, que eram muitos detalhes, e então eu confiava muito nele para fazer isso, né? Certo. Nos contra-cheques que foram juntados aos autos, verifica-se que o Samuel
Fernandes, ele foi exatamente aquilo que eu lhe perguntei no início, eu disse que não recordava. Se houve interrupção nas contratações dele na Câmara. A primeira contratação dele foi em 16 de outubro de 2008. A segunda contratação em 2 de janeiro de 2015. E a terceira em 1º de 4 de 2017. Essa mais recente, 1º de 4 de 2017. Por que é que antes disso ele não estava na folha de pagamento? Porque ele também precisou fazer uma viagem e também eu estava esperando que ele ficasse na estrutura administrativa da Câmara, uma vez que no gabinete já estava número suficiente lá, que eu tinha direito, e como não foi possível ele continuar na estrutura da Câmara, ele não recebeu janeiro e nem fevereiro. De 2017. 2017. Eu acredito que ele tenha entrado em março de 2017 na Folha novamente como assessor. Certo. No período que o senhor foi presidente da Câmara, início de 2015 até final de 2016, o cargo que o Samuel ocupava qual era? Era de direção da Câmara. O que o diretor da Câmara faz? Ele é responsável para manter a casa em funcionamento total, com os gabinetes, o setor legislativo, supervisionar os outros setores para fazer com que eles trabalhem a contento, as comissões. Tá. O diretor-geral da Câmara, ele funcionava também, por exemplo, como fiscal dos contratos, era ele quem fiscalizava se determinado... Tinha um contrato, Sim. O serviço vai ser prestado ou um bem vai ser adquirido pela Câmara. Era ele quem fazia essa fiscalização, essa contagem desses bens. Ele tinha também essa tarefa? No princípio, tecnicamente, era para ser, né? Na prática ele não fazia? Na prática, ele não fazia. Certo. Ok. Me diga uma coisa. Em que contexto a Edivanice entra na história da Câmara? Nesse caso, ela nunca teve vínculo com a Câmara. Ela nunca foi servidora da Câmara? Isso, ela não é servidora da Câmara. Certo. Mas ela, de alguma forma, ela foi beneficiada por esse valor que o senhor recebia da Valdirene? A Edivanice, ela tinha o serviço dela na prefeitura, na Certo. gestão passada. E ela, nessa gestão atual, agora já nesse 2017, ela está tentando conseguir trabalho. Estava sem emprego. Sem emprego, né? E vindo a ser empregada acredito, em abril de 2017 já na prefeitura. Certo. Mas pela Câmara ela não teve nenhum vínculo. Em 2015, a Edivanice esteve na prefeitura trabalhando? Sim, 2013 a 2016, eu acredito. 2013 a 2016. Ela esteve trabalhando em qual secretaria? Ela era divisão da SMT. Da CMT, 2013 a 2016. Sim. E ela prestava efetivamente serviço? Sim. Prestava serviço. O senhor tem conhecimento, em algum momento conversou com Samuel, no sentido da Edivanice saber que a cunhada Valdirene estaria na folha de pagamento da Câmara? Não, eu não tenho esse conhecimento se ela sabia. O senhor nunca conversou direto com Não. Samuel sobre isso? Nem com ele e nem com ela. Assim, eu conversei com o Samuel por telefone, né, sobre a possibilidade dele, enquanto ela estava desempregada, dele dar metade do salário dele para ela, né? Mas não sei se isso acabou acontecendo também. Mas esse salário que o senhor informa, seria o salário dele, de servidor, ou aquele salário da Valdirene? Naquele momento eu achava que já estaria no nome dele, a assessoria, porque eu queria passar para ele, porque ele estava fora da folha também, né? Então, na minha cabeça, ele já estaria naquele momento na folha.
porque ele ia ficar no lugar dela, da Valdirene, né? Então, eu sugeri que ele ou ficasse no nome dele e desse metade para a esposa, ou então dava na integralidade para a esposa, para ela se sentir prestigiada. Por que se sentir prestigiada? Porque ela estava querendo ir para pedir apoio de outro vereador, querendo trabalhar, porque ela estava chateada, porque ela achava que eu deveria ter conseguido já alguma coisa e eu não estava conseguindo. Mas também nunca falou diretamente para mim, isso são conjecturas, né? Então, o diálogo que o senhor teve com o Samuel foi para que ele ficasse com parte do salário da Valdirene, metade, e a outra metade fosse dado para Edivanice, para que ela se sentisse prestigiada, é isso? Isso, foi dessa forma, mas naquele momento eu acreditava que ia fazer a mudança para passar para a assessoria para o nome dele, ou então para o nome dela, se ele concordasse, né? Passar a assessoria da Valdirene? Sim. Certo. E quando é que a Edivanice efetivamente, o senhor indica ela para a prefeitura e ela é contratada pela prefeitura? Eu acredito que em março para abril. Logo em seguida a esse episódio? Logo em seguida. Me tire só uma dúvida. Acho que concomitante isso. Concomitante. Isso era essa indicação que o senhor fez dela para a prefeitura, era uma forma de beneficiá-la? Sim. De valorizá-la? Porque a gente não tinha como atender pelo meu gabinete, né? Pois era isso que eu queria entender. Por que não colocar o Samuel e a Edivanice? Não tinha como colocar os dois juntos? Aonde? No seu gabinete, na estrutura da Câmara. Naquele momento, não. Por quê? Porque já estava no limite do meu gabinete e eu não tinha naquele momento mais espaço. Certo. Ok. Uma situação aqui. A Valdirene, ela entrou na folha de pagamento desde 2 de janeiro de 2015 até 31 de 12 de 2016. Esse período coincide com o tempo em que o senhor ficou na presidência da Casa Legislativa? Sim. É o período que o senhor esteve presidente. O cargo que consta de Valdirene ter ocupado seria chefe de gabinete, com salário de R$ 5.500. Esse cargo ele foi escolhido pelo senhor? Foi. Samuel tinha conhecimento desse valor salarial de Valdirene? Sim. A partir de janeiro até março de 2017, Valdirene sai do cargo de chefe de gabinete e passa a ser assessora. O salário cai de R$ 5.500 para R$ 2.500. Qual foi a razão do senhor não ter colocado, logo em janeiro de 2017, quando o senhor já não estava mais na presidência da Câmara, Samuel ou a Edivanice na folha, em substituição a Valdirene? Eu já respondi isso para o doutor Aquino no início, mas é devido que eu estava esperando conseguir uma vaga na estrutura administrativa para o Samuel, para ele continuar na estrutura. Mas e o dinheiro relativo a Valdirene, já que ela não prestava serviço? Ia continuar para atender aquelas demandas que a gente tinha. Ela continuaria, então, servidora fantasma, com dinheiro sendo recebido por Samuel e utilizado pelo senhor e ele de forma indevida? Sim, foi como continuou, né? Seria dessa forma. Janeiro, fevereiro e março. Sim. Pois é, mas janeiro, fevereiro e março, pelo que o senhor está falando, o Samuel e a Edivanice estavam desempregados. Ou não? Sim. O Samuel estava fora da folha e ela também, né? E o dinheiro referente a este salário de assessora de Valdirene? O Samuel estava recebendo. Estava ficando para eles. Ok. Por ocasião, senhor Reginaldo, do cumprimento de busca judicial, a polícia não localizou a portaria de nomeação de Valdirene. O senhor recorda se o senhor chegou a mandar confeccionar esta portaria? Não, senhora, não. O senhor não recorda sobre isso?
A Valdirene teve ciência de que ela foi exonerada? Não, acredito que não. Não? O senhor também não Geralmente, Não tem. O senhor já respondeu antes, mas para ficar bem esclarecido. Essa conta bancária em que o salário era acreditado mês a mês de Valdirene, o senhor não sabe dizer de que forma Samuel fez a abertura da conta. Se a Valdirene já possuía uma conta em nome dela, ou se ele pediu para que ela abrisse. O senhor não tem não, conhecimento senhora, sobre não isso. tenho. Tem uma situação que eu lembrei. Foi detectado que o Samuel, nesse período, ele não estava e logo depois ele volta para a folha de pagamento já em 2017. E que ele entrou no lugar do Raiulis. Quem era esse Raiulis? Por que ele entrou no lugar do Raiulis? Esse Raiulis, ele foi uma confusão que aconteceu, né, no período que foi para mandar a relação lá para o delegado, e ele não tem nenhuma vinculação com o gabinete, né, eu nem conheço ele, assim, de fisionomia. Se chegar aqui, eu não sei nem quem é. Não sabe quem é. Então, Mas por um equívoco, ele estava no teu gabinete. Não, ele foi durante a confecção do documento, para pegar do sistema para colocar, que eu pedi para o Andrew, e eu acho que deve ter pego, assim, um equívoco. Que quando eu cheguei no gabinete para me ver, já estava aquele nome. Eu disse, mas esse nome não sei quem é. Foi por isso que eu fui lá, naquela época, com Ezequiel para trocar, porque não tinha fundamento. Quando vocês, digo a Câmara, o presidente já atual, o Antônio Rocha, ele responde um ofício, que é o 038, da Câmara 038, que ele responde dizendo quem são as pessoas que estão no teu gabinete. Não está mais o nome da Valdirene. Ela já tinha sido exonerada, o senhor lembra? Sim, e ela já tinha saído da... Já tinha saído da folha. Não, ela sai nessa data aí. Nesse mês. Certo. Então, esse Raiulis, ele em nenhum momento ele esteve então vinculado ao seu gabinete? Não, eu não conheço ele. E o senhor sabe quem foi que relacionou o nome desta pessoa ao seu gabinete? Qual foi o servidor? Acho que foi um equívoco mesmo lá na hora da... Mas o senhor chegou a questionar quando o senhor viu esse nome, aí o senhor questionou? Foi. O senhor Eu fui lá com... quem? Foi com o Andrew. O Andrew. E questionou o Andrew? Foi um erro na hora de colocar, que eu pedi para colocarem os nomes, e aí, quando me apresentar, eu vi que não tinha sentido esse nome, aí eu fui lá com o Ezequiel para trocar, né? Quando o senhor mandou retirar a Valdirene da folha de pagamento, que se deu em março, não é isso? Março de 2017. Qual foi a razão do senhor ter determinado a saída da Valdirene em março de 2017? Porque eu queria fazer agora colocar o Samuel, né? Também, e outros que estavam fora da folha, o Zé Carlos, outros que eu queria organizar o gabinete. Colocar outras pessoas, e eu tirei ela, tirei o seu Mário, a Vânia. Essas saídas, elas tiveram alguma relação com os ofícios que a polícia estava questionando para saber quem eram os servidores do seu gabinete? Sim. Certo. Só para finalizar, para tirar essa conclusão. O Samuel saiu em dezembro de 2016, quando o senhor acabou o mandato de presidente. Ele que pediu para sair? Não, porque a esperança é ele continuar, né, na estrutura da Câmara. Mas não tinha como o senhor vincular ao seu gabinete? Teve que tirar? Teria sim, mas eu preferi deixar ele na esperança que ele continuasse em outro cargo na Câmara, na que estrutura. não fosse no meu gabinete. Ah, tá. E isso ele não conseguiu? Isso, não houve essa possibilidade. Ok. Bem, a pedido do colaborador, como já tinha adiantado no início,
eu vou encerrar esta colaboração nesta parte, já encerrado também o núcleo, finalizado o núcleo religioso, para logo em seguida nós retomarmos com o núcleo funcional.